InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, AD Luna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br. Olá, gente! Ajude a manter o InterD Ciência e Conhecimento. Envie qualquer valor para o Pix. interdcontato@gmail.com. Obrigada! Olá povo, olá pessoas, eu sou a AD Luna e vocês já ouviram falar na Ilha de Deus? Pois é, ela fica localizada no Pina, bairro da Zona Sul aqui do Recife, né? E a Ilha de Deus é uma comunidade de pescadores que habitam o lugar há cerca de 60 anos. O pessoal lá vive basicamente da pesca de camarão e sururu, né? O sururu, que é um molusco usado como base para diversos pratos típicos aqui do Nordeste. No dia 11 de abril, né, deste ano aí, de 2024, eu, AD Luna, fui um dos convidados do programa Ciência Cidadã, que é transmitido todas as quintas-feiras às 9h30 da manhã, pela rádio Boca da Ilha, é uma rádio comunitária lá da Ilha de Deus. É uma iniciativa muito legal e bem-vinda, né? Que discute ciência com a participação de moradores locais. Procura lá no Instagram, programa Ciência Cidadã. Bom, e o outro convidado foi o Rodrigo Carmo, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e integrante da rede Reciclima. Bom, lá a gente conversou com Ana Mirtes, Eduardo Braga, Anderson Pereira, Valdir Brito e Rayana Marques. Valdir e Rayana, que inclusive também integram a rede Reciclima, que é uma parceira aqui do InterD. A gente vai ter muita coisa legal aí, feita em parceria com a Reciclima. Aguardem! E eu gravei um trecho lá da nossa conversa e que a gente vai tocar aqui agora, né? Começando com o Rodrigo Carmo, que respondeu a uma pergunta de Anderson sobre as características, o que são as mudanças climáticas. Saca aí. Mudanças climáticas, como o próprio nome já sugere, vem de alteração, né? Vem de modificação. O clima, ele é... Olha minha voz já de ele é formado basicamente por um conjunto de variáveis, né? Então, temperatura, umidade, precipitação. E ele, assim como várias outras coisas que estão dentro do planeta, se a gente fizer uma escala bem mais macro agora, né? Bem grandona, ele tem padrões. Só que esses padrões começaram a modificar à medida em que a temperatura começou a aquecer. Depois de um período muito distante da gente, lá da Revolução Industrial, né? Quando a gente lembra das aulas de história lá, aí, Revolução Industrial, aquela coisa, saiu da manufatura, começou a indústria começou a liberar gás carbônico, gás de efeito estufa, e isso aí provocou, então, uma alteração no padrão da temperatura global. Começou a esquentar, é como se a gente começasse a colocar vários cobertores em cima da gente. Diazinho frio, Recife, né? Choveu, tá friozinho, cobertor. Gostei. Vou ter mais um cobertor. Começou a esquentar mais. Botei uma manta gigante. Botei um edredom agora, daquele de 16 centímetros, né? Irmão, ficou muito quente. E aí, quando fica muito quente, fica ruim, né? E aí a gente está começando a perceber esses efeitos do que a gente antigamente chamava de aquecimento global meramente, mas que ainda existe, e que esse aquecimento global agora tem promovido uma alteração no padrão climático. E esse padrão climático pode ser visto tanto numa esfera global do planeta, como numa esfera menorzinha. E entenda menorzinha não como uma coisa pior, né? Ou menor no sentido de menos importante, mas numa menor escala, na cidade, na nossa comunidade aqui agora. Então, a gente percebe que atualmente a temperatura tem aumentado muito
E mais do que isso, a gente percebe variações nos regimes de outras coisas que envolvem o clima. Por exemplo, chuva. Não é muito comum a gente ver chuvas torrenciais em Recife depois de julho, ou antes de julho, muito tempo antes. Agora, por exemplo, não seria muito comum a gente esperar aquela chuva da quinta-feira ou da terça-feira da semana passada, né? Isso se dá muito por conta dessa alteração no padrão da temperatura, da umidade, da precipitação que foi provocada ao longo do tempo, uma coisa acumulativa, né? A gente vai depositando cobertores ao longo do tempo. Então, essa temperatura aumentou e isso traz para a gente essas alterações nos padrões de regimes pluviométricos, né? Do regime de chuva, da temperatura. E agora a gente está começando a perceber um pouco melhor. Então, falar um pouco da trajetória das mudanças climáticas é tentar entender como é que esses padrões de temperatura, umidade e precipitação foram alterados por alguma coisa. E a gente chama essa coisa de perturbação, né? A gente perturbou um sistema. Essa sala está toda organizada, está toda aqui climatizada, chega alguém, bum, dá um chute na porta. Opa, houve uma perturbação no sistema natural dessa sala. E essa perturbação vai gerar algum efeito. O efeito de falta de atenção na gente, o efeito de quebra de raciocínio. E aí essa perturbação que rolou no clima gera o efeito. Efeito de chuvas torrenciais, efeito de deslizamento, efeito de secas em determinadas regiões, como na Caatinga, por exemplo. Então a gente avalia ao longo do tempo essa alteração no padrão dos regimes de chuva, de temperatura, muito por conta do processo de aquecimento vindo lá da época da Revolução Industrial. E a gente percebe que hoje em dia, se tu não me cortar, eu vou ficar falando aqui 3 horas. A gente percebe hoje em dia que as ações humanas são grande, ou é a grande responsável por isso, mas a gente precisa ter muita atenção quando a gente diz que distúrbios humanos são os principais efeitos da alteração climática. Porque se a gente está colocando no mesmo balaio, Elon Musk, eu, Mitz e tu. Eu não quero estar no mesmo balaio de Elon Musk, porque nem estamos, né? A nossa ação como ser humano, né, ser do verbo, é completamente diferente da ação de expropriação advinda do colonizador Elon Musk, né? Então a gente precisa entender que tem esse recorte, enfim, social dentro das ações que são relacionadas aos processos de mudanças climáticas. Muito legal. Esse tema mudanças climáticas, ele é um tema que nós, cientistas da academia, a gente já debate há algum tempo. Antes do tema ser tão popular, a gente chamava de aquecimento global e, entre outras coisas, acidificação dos oceanos. E aí, nós, pessoas negras, periféricas, de baixa renda, a gente já sente os efeitos das mudanças climáticas há um tempo, né? Os meus pais, eles são agricultores de Sertânia, então eles são pessoas acostumadas a sentir os efeitos das mudanças climáticas da Caatinga, que já são clássicas, né, eventos de secas extremas. Porém, essa temática, ela chegou para o grande público muito mais recentemente. A mídia global está começando a falar disso, talvez, acho que nem 15 anos para cá, muito pouco tempo ainda. Então, eu queria perguntar para o AD, como é que seria a melhor estratégia para a gente levar essa temática das pessoas que sentem na pele que são mudanças climáticas, as pesquisas que a academia produz para o grande público, como o Reciclima tem feito nas redes sociais e no site da gente. Legal, muito boa pergunta. Você falou do nosso site, o nosso site é reciclima.com.br. E dentre as ações como essas aqui, esta que a gente está vivendo, né? Que a gente tem que dialogar mais com todos os grupos, com rádios como essa, com rádios comunitárias, né? Por exemplo, e pôr mais as pessoas de comunidades como essa para falar. Inclusive, a gente tem aqui a ideia de acrescentar, né? Porque a gente vai ter na Reciclima, a gente vai ter um espaço lá na Rádio Universitária, que é dentro desse programa que eu faço lá, que eu já falei com o pessoal da Rádio Universitária, eles já liberaram, né? Aí dentro do programa que eu faço vai ter um espaço para Reciclima. E até como eu estava falando, eu e o Rodrigo estava conversando, tá surgindo várias ideias aqui, né? E uma ideia que surgiu é de trazer trechos, por exemplo, do que vocês fazem aqui para a rádio, né? Para a rádio universitária. E
Outra coisa, esse programa lá da universitária, que vai ter espaço desse clima, ele também vai para todas as plataformas digitais. Isso aí é uma outra estratégia legal, até para vocês aqui também, de gravarem, como o programa fica gravado, vocês transformam isso num tipo um podcast, né? Você põe no Spotify e tudo. Assim, tem plataformas que você coloca em um lugar só e ela distribui para várias plataformas. Aí assim vai chegar para mais gente ainda, né? Vai chegar para quem escuta o Spotify, que muita gente escuta o Spotify, tem o Deezer, tem Amazon, sabe? Amazon Podcasts, tem um monte, assim, vai chegar para mais gente e para você distribuir. Outra coisa também que é importante, que a gente está planejando fazer, são ações fora do mundo virtual. Não é? A gente realizar encontros em espaços como essa comunidade, né? Em universidades, em escolas também, porque é importante o convívio, né? Esse contato humano, né? Que a gente passou no tempo da pandemia. Eu mesmo fiquei meio pirado naquele tempo ali, que você ficava em casa, não podia encontrar com ninguém, e eu como músico, eu já estava pensando, nossa, nunca mais vou tocar, nunca mais vou fazer show. Inclusive eu fui fazer uma entrevista com um professor lá da UFPR, e numa época lá da pandemia, o professor quando é que a gente vai poder, eu, por exemplo, quando é que eu vou poder tocar, não sei o quê, diante do quadro aí, não sei o quê, ele mostrou lá os cálculos, daqui uns 10 anos, como assim? Ainda bem que não foi isso, que a vacina chegou rápida, né? E, assim, dentro da comunicação da gente, também tem a assessoria de comunicação, de imprensa, que quando a gente tem lançamentos, quando a gente tem ações aí importantes da Reciclima, aí a gente manda para a imprensa, né? Manda para rádios, manda para TV, para os jornais, para sites, do Brasil inteiro, inclusive. Tanto localmente como do Brasil inteiro. É isso. E tem que ir para todas as áreas, né? O nosso site, por exemplo, ele tem lá uma área para artigos em geral. Inclusive, se vocês quiserem daqui mandar artigos, podem mandar. Que são artigos, não são artigos científicos. No site também tem um espaço para artigos científicos, que aqui tem outra linguagem, tudo, né? Que a gente coloca lá um trecho e manda o link lá para e põe um link que vai dar no artigo original. A gente tem uma área que a gente denominou de R cultural, que é o Reciclima Cultural, que a gente põe lá ações, produtos de cultura que tenham a ver com mudanças climáticas, que tratem desse assunto do clima. Então pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser quadrinhos, sabe, música, livros, tem um monte de coisa para se falar, entendeu? Um monte de coisa. Agora, lá no site, por exemplo, a gente está falando sobre um filme Jornada nas Estrelas, vejam só, Jornada nas Estrelas, que é a série, né, que em inglês é Star Trek, que aí tem um episódio lá, foi um filme que eu achei, inclusive, muito legal quando eu assisti na época, que é o seguinte, o pessoal os personagens lá da Star Trek, eles estão voltando do futuro, eles estão voltando para a Terra, e aí eles percebem que está ocorrendo uma grande perturbação, como o Rodrigo falou, na Terra, uma perturbação climática, né? Tá maremoto e tudo. E aí eles tentam entender o que está acontecendo. Aí o Spock, que é aquele da orelha pontuda, né? Que inspirou até o nome do nosso maestro Spock. Essa é a verdade, porque o maestro tem uma orelhazinha meio grande, né?
Aí, isso ele mesmo falou, viu? Não é bullying, não. Então, aí quando eles vão para a Terra, eles percebem que eles voltam para a Terra de uma missão espacial, eles veem que tem essa perturbação. E aí eles vão estudar o que está acontecendo. É o seguinte, vem um objeto do espaço que começa a mandar mensagens para a Terra. Mandar mensagem e ele quer uma resposta. E aí eles vão estudando, né? O cientista, né? O Spock, o cientista. E o que é que eles descobrem? Que essa sonda está mandando mensagens para a Terra, esperando a resposta, e a resposta que ela está esperando são das baleias. Só que, assim, como Jornada nas Estrelas é feito daqui a vários séculos, ele ocorre no futuro, né, em vários séculos, as baleias foram extintas. As baleias foram extintas. E se eles não conseguirem baleias para responder essa sonda, a Terra vai ser destruída. Sabe? É uma coisa bem interessante. Eles têm que voltar para o passado. O passado, no caso, é o século XX, para eles pegarem baleias do século XX. Eles vão voltar, né, no passado, pega as baleias do século XX para ir para o futuro para salvar a Terra. Aí veja só a mensagem ecológica aí, né? Eu achei bem interessante. E isso a gente está falando de uma coisa internacional, mas a gente pode falar de coisas locais. Chico Sainz, por exemplo, né, ele falava muito, né, sobre questões ambientais, né, do mangue. O próprio nome, Mangue Beat, né, tem tudo a ver com o ambiente e tudo. Então, assim, a coisa é imensa. Porque justamente para a gente sair só do discurso acadêmico, que ele é necessário. Quando a gente vai escrever um artigo e tudo, a gente tem umas regras, né? Todo mundo que é cientista sabe, pesquisador, porque a gente tem que atingir ali a nossa comunidade acadêmica. Mas a gente precisa transformar essas pesquisas que a gente faz, transformar numa linguagem acessível para todo mundo. É isso. É muito interessante a fala do Ade, muito obrigado pela sua fala. E o que eu acho muito interessante é que a gente consegue trazer a perspectiva da ciência para esse contexto da mudança climática. A ciência envolvendo a ficção. É muito legal, porque e a forma como ele falou, eu achei muito interessante. Porque muitas vezes a gente enxerga esse tema só por um recorte. E a gente consegue inserir não só por contexto, você falou muito massa, eu achei muito interessante, porque eu não tinha pensado dessa forma. E levar também em quadrinhos essa forma também desse tema. Então é muito legal, eu acho muito massa isso. Agora a gente vai falar um pouquinho, agora vamos ter um pouquinho da voz da comunidade, né? Vamos deixar a gente falar um pouquinho. E agora a gente vai falar do contexto da comunidade mesmo. A gente teve um evento muito massa sábado, que, assim, infelizmente a gente sabe que todo mundo tem a correria, tem as questões, enfim, a gente sabe da correria, como é que é aqui na comunidade. Então, o que a gente vai falar um pouquinho sobre esse evento de sábado, que eu queria que a gente falasse sobre ele, e também sobre a importância das estratégias que a comunidade tem para levar esse tema. Mitz, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do sábado, para quem não conseguiu ir, para ter essa visão de como foi o evento, e como foi muito produtivo, né? Logo um spoiler logo, mas é isso, eu acho que é essa a minha pergunta para tu. Então, só para vender o peixe, né, eu vou enviar para vocês o documentário que a gente fez também sobre mudanças climáticas lá no Jardim Uchoa. É um documentário massa lá sobre como o clima influencia lá, né, na realidade das mulheres lá do Jardim Uchoa. E é bem interessante. E assim, o que aconteceu sábado foi, na verdade, o resultado, né, desse trabalho de 2 anos que a gente fez a alcance comunitária. Na verdade, era para ser em 5 comunidades, mas, né, a gente teve uma dificuldade com certas lideranças, o IPCEP, a gente não conseguiu, o filho da pessoa ficou doente, mas a gente não conseguiu concluir o trabalho lá. E também, a gente queria também lugares de morro, né, e ficou nessa peleja de conseguir um contato lá do Jordão, mas acabou que deu errado. Mas a gente ficou só em Ilha de Deus, em Jardim Uchoa e na Vila Tamandaré. E assim, como eu tinha falado antes, né, como era um tema muito assim, que a gente não dominava, a gente não conhecia,
né? Foi muito difícil, mas foi um desafio, né? Até para a gente chegar nos territórios e dizer, ó, a gente está com um projeto de mudança climática, e a gente nem sabia como explicar direito o que era mudança climática, né? Então, assim, foi um crescimento para a gente em relação a esse tema, sabe? E assim, vocês viram o resultado, né? A gente fez perfil das comunidades, através desse perfil, assim, de como surgiu a comunidade, aí tinha lá alguns anos relacionado, como se iniciou o primeiro momento quando falou sobre mudanças climáticas, aí de acordo com essa década, o que essa comunidade já existia, o que aconteceu, quem nasceu nessa época. Aí de acordo com esse perfil, a gente viu que aqui a mudança climática interfere no lixo, na saúde, né? Na alagamento, casas desocupadas. Então a gente foi fazendo mapeamento, através do perfil a gente conseguiu fazer tipos de mapeamento diferentes. Aqui na ilha foi relacionado à economia, que a mudança climática afeta a economia. Lá em Jardim Filha Tamandaré, por também ser um território pesqueiro, afetava na saúde, porque era muito lixo. E em Jardim Uchoa era justamente o alagamento e muitas casas abandonadas. Então a gente mapeou as casas que foram abandonadas devido ao alagamento, que era próximo ao canal, era um rio, né? O rio Tegipió, que acabou virando um canal. Então a gente fez esse mapeamento. Então o que aconteceu sábado foi justamente isso, foi trazer esse resultado desse trabalho todo que a gente fez nesses territórios. E assim, o interessante é que quando a gente chegava e perguntava, você já ouviu falar sobre mudança climática? A maioria não sabia nem o que era. Então, quando a gente explicava, mudança climática é isso, as pessoas, não, aqui a gente sente os impactos da mudança climática assim, é muito lixo, é doença, muitas casas sendo desocupadas, as pessoas não querem mais morar aqui porque alaga. Aqui na comunidade, assim, acho que, assim, os dois territórios que mais chocou a gente foi lá em Jardim Uchoa, porque assim, você escutar o relato, quando vocês viram o documentário, aqui o pessoal viu, foi no sábado, mas quando vocês vê, a gente teve um choque assim, porque mesmo antes da urbanização, a ilha nunca sofreu alagamento, né? Quando era palafita, a gente sofria com a influência da maré. Quando a maré vinha muito grande, as casas realmente a ilha inteira era lavada, mas assim, em termos de quando está chovendo muito, a gente nunca se preocupou assim, a minha casa vai alagar, a minha casa vai cair, a gente nunca se preocupou com isso. E aqui um território tão pertinho, vizinho da gente, as mulheres sofrem. E assim, o psicológico delas muito abalado, sabe? O psicológico, você vê assim na fala delas. E aqui na ilha, o que chocou a gente quando a gente fazia mapeamento é que a gente fez com as mulheres, justamente com as mulheres, né? Como a mudança climática afeta as marisqueiras da comunidade. E quando a gente chegava nas portas das marisqueiras e perguntava, tu sabe o que é mudança climática? Muita não sabia, nunca ouviu falar. E quando a gente perguntou assim, se um dia o sururu acabar, tu vai fazer o quê? As pessoas nunca pararam para pensar assim, que um dia a pesca pode acabar, que um dia o sururu pode ficar extinto, o marisco pode ficar extinto. Então, muitas diziam, eu não sei nem o que fazer. Eu nunca pensei nisso, vai acabar, mas eu também se ia acabar. Aí eu não ia traumatizar a pessoa, né? Mas que há uma possibilidade devido à poluição, né, se intensificando muito nos rios, né? A gente já está agora num momento muito difícil aqui dentro eu falo da ilha porque eu moro na ilha, mas outros territórios vizinhos que a gente, como pescador, a gente troca essas conversa muito. Então, assim, tanto eu acho que no bode, a Brasília Teimosa, as pessoas também sentem muito, né, essa ausência no pescado. Então, foi algo, assim, muito preocupante, né? E está sendo preocupante. Depois desse trabalho, a gente fica pensando, e aí, vai fazer o quê? Ou a gente... Porque vocês viram, foi assim... a quantidade de moradores participando foi muito pouca, né? A gente chamou, a gente divulgou, a gente colocou uma bicicleta para sair divulgando sobre o evento, lançou um link para as pessoas se inscreverem para poder participar. Mas é muito pouco, eu acho que isso enfraquece, sabe, assim, a discussão dentro do território, porque eu não sei se é por falta de conhecimento ou do fato de não entender que a gente vai passar por um colapso muito grande aqui dentro do território, entendeu? Relacionado a isso. Mas o Caranguejo Saber Viver discute também muito sobre essa temática dentro do território. Então, assim, foi muito pouca pessoa daqui da comunidade participar desse encontro, entendeu? E a gente tem uma preocupação, assim, futura mesmo. Eu acho que não é nem, assim, para 20, 30 anos, é recente, entendeu? Então... A discussão sobre mudança climática no território ainda é muito lenta, sabe? Um pouco desgastante para a gente tentar juntar as pessoas para que essa discussão não fique
só dentro da comunidade, que vá para além, que chegue no ouvido dos nossos governantes, que as comunidades, os territórios pesqueiros, né, estão passando por uma dificuldade que a qualquer momento vai precisar de um auxílio, de uma ajuda, de uma atenção do governo relacionado à economia, ao sustento, à sobrevivência dessas pessoas mesmo. É isso, pessoas. Foi um papo aí bem legal, né? Acompanhe o trabalho do programa Ciência Cidadã no Instagram, né? Você vai lá no Instagram e digita Programa Ciência Cidadã. InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, Adeluna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br. Olá, gente! Ajude a manter o InterD Ciência e Conhecimento. Envie qualquer valor para o Pix. interdcontato@gmail.com. Obrigada!